Olá, começa agora o episódio 5 do Ora Bolas. No episódio de hoje vamos falar de Libertadores. Toca a vinheta, Filó. Muitas graças, Maria! Começa agora o 5º episódio do Ora Bolas. Chegamos já no 5º episódio, hein, galera? Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, o sem apelido. Ainda sem apelido, né? Eternamente sem apelido. Quer dizer que hoje tem língua en los dientes? Não, hoje não é língua em los dentes, hoje é castelhano, né? Claramente você vê que na hora que você ouve a Maria, você vê que ela não é espanhola. Argentina ou Uruguai, no máximo. Hoje hablamos seu espanhol castelhano. Meu Deus! Galera, vou abrir aqui a vaquinha pra pagar mala de espanhol pro Henrique, quem quiser participar. Gostaria até de pedir desculpa aí pros nossos amigos argentinos e uruguaios, porque isso foi horroroso. Eles que com certeza estão ouvindo a gente. Tá bom, vai. Mas então hoje a gente fala de Libertadores, né, galera? Como a Maria falou aí, a gente já falou de Europa, né? No episódio 1 e 3. Falamos também de América do Norte, no episódio 2. Episódio 4 foi um episódio mais mundial. Então hoje a gente chega na América do Sul para falar um pouco da história da Libertadores e como foi a organização, como começou isso tudo aí. Antes da gente começar, só dar aquela lembrada para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente tá como Ora Bolas Pod no Instagram e no Twitter, Ora com H, Bolas, Pod, P-O-D. Estamos também como Ora Bolas no YouTube, se vocês quiserem ouvir a gente por lá. Ou então você pode achar a gente nas principais plataformas aí de streaming de podcast. A gente tá no Spotify, estamos no Apple Podcast, estamos no Google Podcast, estamos no Deezer também. Acha a gente aí na plataforma que você usar para escutar o teu podcast e dá aquele subscribe na gente, que isso aí faz uma diferença grande pra gente. Lembrar também que a gente já tá respondendo dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer episódio. A gente tá lá no Instagram respondendo as dúvidas. Então dá uma olhada lá e se tiver alguma dúvida, manda pra gente pelas redes sociais. E além das dúvidas, nós vamos, em todos os episódios, colocar álbuns no Instagram, em forma de post, com fotos dos assuntos que a gente comentar em cada episódio. É isso aí. Então hoje, como eu falei, a gente vai falar um pouco da história da Libertadores. Então o Henrique vai começar falando um pouco aí da formação da Conmebol e das primeiras Copas Américas. Aí eu pego para falar do Sul-Americano de 48, da formação da Libertadores e os primeiros 10 anos. E aí o Filó termina falando das décadas de 70 em diante e dos diferentes títulos aí. Então, com isso, eu passo a bola pro Henrique. Henrique, vai lá, garoto. A gente não vai falar como o futebol chegou na América do Sul e se implantou aqui, porque o foco nosso aqui é a Libertadores, então vamos focar nas competições entre os países, né, as competições internacionais que rolaram na América do Sul. Mas, aliás, a título de curiosidade, o futebol chegou na Argentina em 1867, bem antes do Brasil. O primeiro jogo internacional fora do Reino Unido, inclusive, foi disputado aqui na América do Sul em 1901 entre uruguaios e argentinos, dia 16 de maio em Montevidéu, e os argentinos ganharam por 3-2. E só a título de curiosidade também, a FIFA só foi criada em 1904, 3 anos depois. Isso é pré-FIFA. O primeiro torneio a existir, torneio regular, foi a Copa de Competência, ou Copa de Competência, Nossa. entre Argentina e Uruguai. Eu tô gastando meu espanhol aqui, vocês estão vendo. Eu acho que o Henrique podia só falar em espanhol esse episódio, hein? La primera competición entre clubes de países diferentes fue la Copa de Competencia entre Argentina y Uruguay de 1900 a 1919. Por que você não fala assim sempre? Agora ficou até bom, cara. Porque não tem graça, né? Henrique, el sin apelido. El sin apodo. Porque apelido é um falso amigo. Vocês deveriam saber o que significa sobrenome. Apelido é traidor, né? Um falso amigo. Voltando à parte séria do podcast, a Copa de Competência, ela foi realizada todo ano, de 1900 a 1919, e funcionava para definir qual era o melhor clube dos dois países que, na época, se consideravam os únicos importantes no futebol da América do Sul.
Então disputavam 3 clubes argentinos e um uruguaio todo ano desde 1900 para ver quem era o campeão da Copa de Competência. E aí ela era disputada sempre em Buenos Aires. Então em 1905 resolveram criar a Copa de Honor, que é a mesma coisa, só que disputada em Montevidéu todo ano. E aí em 1914 foi criada a Copa Rio da Prata, acabou depois servindo quase que como um jeito de unificar essas Copas anteriores, disputada também entre os campeões de Argentina e Uruguai em jogo único. Já do lado das seleções, teve em 1910, para comemorar o centenário da Revolução de Maio na Argentina, a primeira competição internacional que foi um triangular entre Argentina, Uruguai e Chile. E a Argentina também sagrando campeã aí em casa. Inclusive, depois disso começaram também a surgir outras Copas só entre 2 países, que eram quase como que desafios, né? Teve a Copa Newton entre Argentina e Uruguai, a Copa Roca, que talvez alguns conheçam, entre Argentina e Brasil, desde 1914. E existiam muitos desses torneios pequenos, entre um time, 2 times, até que em 1916 foi realizado um outro torneio na Argentina para comemorar o centenário da independência do país, com Argentina, Chile, Uruguai e Brasil, que foi a primeira participação do Brasil numa competição internacional oficial. E esse torneio foi um sucesso tão grande que logo na sequência eles decidiram, no mesmo local, sem ninguém sair dali, criar uma organização sul-americana para coordenar o futebol, a Conmebol. Inclusive, vocês sabem por que o nome é Conmebol? Não, sei não. Eu não tô brincando, é a Confederação Sul-Americana de Futebol. Olha aí. Meu Deus. É um novo jeito de criar siglas. Você pega a primeira parte da primeira palavra, a segunda da segunda e a terceira da terceira. É genial. Você vê que a Conmebol, já, desde o começo, já era errada, né? Pelo menos foi mais criativo do que a Copa dos Campeões de Copas, como já falamos anteriormente no episódio da Alemanha, né? Pô, duvidoso, hein? Não sei não. A palavra final eu acho até legal, mas... A ideia é ruim, a palavra ficou legal, né? Exato. E aí, nesse primeiro torneio de 1916, na Argentina, o Uruguai sagrou campeão. O Uruguai que, vamos lembrar, era uma seleção fortíssima realmente na época, até a Copa de 30, quando eles foram campeões. A gente vai chegar lá ainda. E aí resolveram fazer esse torneio todo ano. Então em 1917 o torneio foi pro Uruguai e o Uruguai ganhou de novo da Argentina na final de 1-0. Em 18 era para ser no Brasil, só que teve um surto de gripe espanhola no Rio de Janeiro, inclusive ironia do destino, essa gripe espanhola sendo comentada no nosso atual momento aqui, né, de pandemia, para quem estiver nos ouvindo no futuro. 19 voltou a ser no Brasil, e aí o Brasil foi campeão pela primeira vez, 1-0 com gol de Friedenreich, que a gente também comentou já no episódio anterior. E essa vitória foi tão celebrada na época que o Pixinguinha, o compositor famoso, fez um samba chamado O Choro, em homenagem a esse gol e a esse título brasileiro. Depois, passando um pouco adiante, nos anos 20, para dar uma visão geral da Conmebol, foi quando começou a expansão, teve a entrada de Paraguai, Peru, Bolívia e Equador. A Colômbia e a Venezuela só se juntariam bem depois, em 36 e 52. Mas foi aí que começou a expandir e tentar internacionalizar mais o futebol, né, na América do Sul. E até 1929 foram 12 Copas Américas. Foi praticamente todo ano, com exceção de 1918, que foi a da gripe espanhola. E com 6 títulos do Uruguai, 4 da Argentina, 2 do Brasil. Aí, por causa da Copa de 1930, que o Uruguai derrotou a Argentina na final, foi criada uma animosidade entre esses 2 países, em que a Copa América ficou sem existir até 1935. Foram 6 anos só pela briga entre os dois. Essa briga, aliás, que já vinha desde as Olimpíadas anteriores. O Uruguai foi bicampeão olímpico em 24 e 28. E daí em diante, foram décadas em que a Copa América foi muito irregular. O intervalo variava de 2, 3, 4 anos. Teve 2 Copas no mesmo ano. Então tem aí 85 anos que a Copa América é irregular, né? Porque ela é irregular até hoje. Tem ano que tem ano que não tem. Tem 2 anos seguidos, tem participação do Japão, então... Ela é regular no sentido de que ela é muito mal organizada. Nisso ela é regular. Isso, a irregularidade é sua regularidade. Teoricamente, a partir de 75, ela ficou regular de novo, porque definiram que era 4 em 4 anos, só que aí depois voltou a ser 2 em 2, e aí teve 2 anos seguidos, e aí... Aí tem Copa América Centenário, né? É isso aí, né? Então, não vamos entrar nesses detalhes todos, mas só falando um pouco mais aqui da Conmebol, porque
A Conmebol é a Confederação Sul-Americana e a gente sempre esquece que tem mais 3 países ou territórios na América do Sul, né? As Guianas. Elas são afiliadas à CONCACAF, embora quase nunca apareçam nem lá na CONCACAF, que é a Confederação da América do Norte Central, mas elas são filiadas, elas disputam eliminatórias lá por algumas razões, tanto históricas como questões culturais, muito mais relações culturais com o Caribe do que com o resto dos países sul-americanos, e estratégicas também quanto ao esporte em si, porque você imagina as 3 Guianas disputando as eliminatórias da América do Sul, né? Iam fazer a Venezuela aparecer o Brasil. São as Guianas e Suriname, não é isso? Sim. É que eu incluí Suriname nas Guianas, porque... Como a Guiana holandesa. Porque a Suriname é uma Guiana original, né? Só que mudou o nome para Suriname. Mas sim, é a Guiana francesa, a Guiana em si, que é a inglesa, e Suriname. Só um outro detalhe que eu achei muito interessante é que a FIFA dá direito a territórios ultramarinos de também terem suas seleções, como Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Gibraltar e as Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas têm a sua seleção e elas poderiam se filiar à Conmebol, só que nenhum dos países da Conmebol reconhece elas como um território inglês, e sim como parte da Argentina, então por isso elas não podem se filiar à Conmebol nem à FIFA. Mas elas têm a seleção e elas disputam os Jogos Insulares, que é umas Olimpíadas entre ilhas do mundo. Isso existe. Vale um episódio, hein? Vale um episódio. Vale. A história dos Jogos Insulares. Imagina se o Messi tivesse nascido nas Malvinas. Aí que ia Olha ter aí. treta. Os jogos insulares hoje em dia seriam completamente diferentes se o Messi tivesse nascido nas Malvinas. Seria uma atração mundial, né? Acho que vai ficar nessa indefinição aí até o dia que nascer um jogador espetacular lá. Aí vai voltar aquela briga entre Inglaterra e Argentina. Pelo Sim. jogador, com certeza. O esporte sempre unindo as nações, né? E é por isso que o Hora Bola está aqui para contar essas histórias para você. Justamente. E aí imagina se o Messi vai pra Inglaterra em vez de vir pra Argentina. Se o Messi vira inglês também. Mas aí não mudaria muita coisa, não. Aí ele não ia jogar bola. Ia ser o fim de carreira. Bom, a gente tem um episódio inteiro para falar das Ilhas Malvinas, do grande sucesso da medalha de bronze nos Jogos Insulares de 2013, da sua vitória sobre as Ilhas Orkney da Escócia por 4-1, mas isso é outra história. Meu Deus. Pior é que ele sabe, ele pesquisou mesmo, entendeu? Eu posso te dar o histórico das Ilhas Malvinas inteiro aqui. Quem quiser ver a live dos Jogos Insulares aí com o Henrique, sexta-feira, 9 da noite, no nosso Instagram, beleza? Não percam. Bom, seguindo adiante no futebol do resto da América do Sul, que ainda importa, embora não seja igual às Ilhas Malvinas, a década de 30 foi marcada pela internacionalização e pela profissionalização do futebol da América do Sul. O Uruguai foi o primeiro a se profissionalizar em 32, quando teve um jogo Brasil-Uruguai pela Copa Rio Branco, mais uma dessas copas que eu falei que era quase que um desafio entre 2 países. O Leônidas da Silva, ele causou uma impressão tão grande, ele se destacou tanto nesse jogo, que ele acabou sendo contratado pelo Peñarol, ele era do Vasco, mas ele logo depois voltou pro Vasco. Mas isso foi quase que o pontapé nesse intercâmbio de jogadores. O Domingos da Guia, também muito famoso, né, o craque da seleção, o zagueiro, ele ficou na cidade também, ficou em Montevidéu, assinou com o Nacional, e ele fez uma defesa histórica lá, uma dupla de zaga histórica, com o capitão da seleção uruguaia, José Anasasi. Aí, em 1933, a CBD, Confederação Brasileira de Esportes, na época, finalmente regulamentou o futebol aqui, profissionalizou. E aí, em 1934, na Argentina, tinham 2 federações que brigavam entre si. Elas decidem se fundir, formam a AFA, a Associação de Futebol Argentino, e profissionalizam o futebol lá também. E com isso começou a ter torneios entre clubes pela América do Sul. O América do Rio, inclusive, foi um dos primeiros times brasileiros a fazer uma excursão pela América do Sul. Depois disso, o Fluminense fez, o Vasco fez, e começaram a trazer também jogadores dos outros países, principalmente da Argentina e do Uruguai, para cá, para o Brasil. O Vasco importou 5 de uma vez, o América trouxe 8 argentinos de uma vez. Um dos jogadores mais marcantes dessa época, e que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, é o Arsenio Érico, que é paraguaio, na verdade. Ele estreou com 15 anos no Nacional do Paraguai, mas com a Guerra del Chaco, entre paraguaios e bolivianos, ele acabou tendo que parar de jogar, o campeonato foi interrompido, mas ele entrou no time da Cruz Vermelha e ele passou a excursionar pela América do Sul para levantar fundos para a Cruz Vermelha. Ele era tão bom que ele começou a fazer fama pela Argentina e pelo Uruguai,
porque ele destruía em todos os jogos que ele jogava contra os times profissionais. Num jogo contra o River Plate, em Buenos Aires, ele jogou tão bem que logo depois do jogo, um sócio do Independiente da Argentina decidiu que precisava contratar ele. E aí, então, foi comprado tanto com pagamento ao Nacional como à Cruz Vermelha. E ele foi para o Independiente e virou o maior artilheiro da história do Campeonato Argentino até hoje. Eu não fazia a menor ideia disso, não sei se vocês sabiam. É interessante. Claramente, eu não sabia. Ele é o ídolo do Di Stéfano. E o Di Stéfano considerava ele o maior jogador de todos os tempos do futebol. Ó. Com isso, o futebol começou a profissionalizar cada vez mais e se unir. E isso criou essa ambição maior, esse desejo maior de ter uma competição de fato continental para definir o melhor clube das Américas. E agora eu passo aí para o Tanque, que vai falar do ano aí que deu o pontapé inicial nessa história. Então, como o Henrique falou aí, quando começou essa parte da profissionalização do futebol, teve muito intercâmbio de jogadores e isso começou a fomentar uma discussão entre qual era o melhor time da América do Sul inteira. E foi com essa ideia que surgiu o Campeonato Sul-Americano de 1948. O presidente da Conmebol, que era o chileno Luiz Valenzuela Hermosilla, se reuniu com dirigentes do Colo-Colo do Chile, né, e resolveram fazer a primeira competição entre equipes da América do Sul fora daquele eixo do Rio da Prata. E a ideia era justamente essa, descobrir quem era o maior time da América do Sul inteira. Aí então, em 1948, entre 11 de fevereiro e 17 de março, foi organizado o Campeonato Sul-Americano de Campeões. Naquela competição participou o River Plate da Argentina, o Litoral da Bolívia, o Colo-Colo do Chile, que organizou o campeonato, o Emelec do Equador, o Municipal do Peru e o Nacional do Uruguai. E, obviamente, o principal time que participou do campeonato foi o Vasco da Gama. Ai, olha o clubismo. O Vasco que foi o representante brasileiro por ter sido campeão do campeonato do Rio de Janeiro, né, em 1947. Naquela época, o Rio ainda era a capital do Brasil e o Campeonato Carioca era considerado o mais importante do país, porque ainda não existia campeonato nacional. O torneio de 48 foi disputado num sistema de todos contra todos. Era um grupo com os 7 times e todo mundo enfrentava todo mundo. E o Vasco se tornou o primeiro campeão sul-americano aí, com 4 vitórias e 2 empates, desbancando o River Plate, né, que era considerado naquela época o maior time da América do Sul. Tem até umas imagens bem legais aí desse jogo de 48, sem clubismo agora. É bem legal ver essas imagens aí do primeiro campeonato sul-americano. E tinha uma galera na torcida. Se a gente puder botar uma dessas imagens aí no Instagram. Tinha gente em cima de poste, olhando no fundo. Embora fosse o primeiro campeonato envolvendo todos os países da América do Sul, ou a maioria deles, mas foi realmente um grande sucesso, porque tá estádio lotado daqueles que a gente vê em foto antiga de gente entre a arquibancada, entre os andares, de joelho, pendurada. É interessante. Uma coisa interessante desse Campeonato Sul-Americano de 48 foi que, nessa época, ele era um dos primeiros campeonatos no mundo que reunia times de vários países. Então, teve muita gente que veio, muitos jornalistas que vieram da Europa para assistir o campeonato, né? Por exemplo, jornalistas do francês L'Équipe, que é um jornal famoso aí da França, de esporte. E aí, esses jornalistas europeus que vieram para assistir o campeonato voltaram para a Europa, ficaram muito entusiasmados, né? Acharam muito legal a ideia aqui do Campeonato Sul-Americano, voltaram para a Europa e propuseram essa ideia para a UEFA fazer alguma coisa parecida no continente europeu para descobrir quem era o maior time do continente europeu. Com isso, a UEFA, depois de mais discussão aí, acabou aceitando a ideia e criou o que é hoje a Champions, né? O que era a Copa dos Campeões, em 1955, 7 anos depois, basicamente baseado no Campeonato de 48. Ou seja, né, Filó, eu acho que a gente pode dizer que o Vasco, na verdade, é o grande criador aí da Champions, né? Exatamente, está confirmado, sem dúvidas, de que o Vasco é responsável aí pela criação da Champions. Falar aqui pro Henrique ficar calmo que a parte de clubismo dele vai chegar, porque a gente sabe quem é o atual campeão da Libertadores. Mas, brincadeiras à parte aqui, a gente vai até falar um pouco mais pra frente sobre essas diferenças entre Libertadores e Champions League. E é muito interessante pensar que a gente, né, como continente sul-americano, tem uma grande parte nessa história aí, influenciando os europeus a criarem o torneio deles. Outra coisa que eu acho legal, que nessa época, como o Tanque bem falou, não tinha tantos torneios internacionais, de futebol principalmente, e
Devia ser muito legal para o pessoal lá da década de 40 ver esses times se enfrentando de outros países, né, outras culturas. E também esse torneio deve ter ajudado a criar todo o peso da Copa de 50, né, disputada no Brasil, que a gente acabou perdendo a final para o Uruguai, no Maracanã lotado. Também é um sentimento de rivalidade que já deve ter vindo ali um pouco dos anos anteriores. Com certeza, assim, muita gente diz que esse torneio de 48 realmente mudou o cenário mundial do futebol, né? Tanto em termos de competições continentais, mas foi também o precursor do Mundial de Clubes também, né? Essa ideia de que você tem que enfrentar times de vários outros países para descobrir qual é o maior time do mundo. E não é difícil imaginar que os europeus não faziam a menor ideia de como era o futebol na América do Sul, nesse pós-guerra aí. Era muito difícil ter essa comunicação, né? Embora tenham tido 3 Copas antes, tudo bem que você sabia que o Uruguai foi campeão em 30, mas ainda tinha muito pouco contato. Então dá pra imaginar que realmente isso aí foi como se tivesse acendido a luz nesses jornalistas europeus que vieram e realmente levaram essa história e foi o pontapé de tudo. Infelizmente o Vasco foi campeão, né? Uma pena. Mas vamos ser brasileiros e ficar feliz que nós ajudamos a construir a história do futebol mundial. O Vasco era o Brasil no Sul-Americano de 48, então. Já dizia Galvão Bueno. Depois do Sul-Americano de 48, entretanto, o futebol sul-americano passou por uma época um pouco conturbada. Como o Filó falou aí, a Copa de 50 final foi Brasil-Uruguai, o Uruguai já tinha ganho 2 Copas, né? Com o crescimento do futebol no continente sul-americano, muitos dos jogadores que jogavam na Argentina e no Uruguai começaram a reivindicar melhores condições trabalhistas e começaram a organizar greves, tanto na Argentina quanto no Uruguai. Os passes dos jogadores eram vitalícios com um time, então isso era uma das coisas que os jogadores estavam reclamando. E o interessante disso, nessa época, a Colômbia não tinha uma liga nacional formada ainda. Na verdade, a Federação Colombiana de Futebol não era associada com a FIFA. Então, eles começaram a criar uma liga pirata, né? O pessoal chamava na época do El Dorado, que era uma liga que, como não era associada à FIFA, eles podiam pagar muito mais que todos os outros países que eram associados à FIFA e podiam simplesmente assinar jogadores sem ter que dar nenhum tipo de compensação aos times que os jogadores jogavam antes. Então, vários jogadores que estavam aí nessa briga com as federações argentinas e uruguaias acabaram se transferindo para a Colômbia para jogar no campeonato colombiano. E uma história legal, que a gente já até abordou um pouco, o Filó falou um pouco disso no episódio 3, o Di Stéfano jogava pelo River Plate e foi um dos jogadores que se desentendeu com o River Plate e com a Federação Argentina de Futebol porque ele queria ganhar mais e queria ter liberdade para transferir para outros times. Quando começou essa Liga Pirata da Colômbia, o Di Stéfano se transfere para o Milionários da Colômbia, mas a FIFA e o River Plate não reconhecem essa transferência. Então, por isso que surge esse problema do Di Stéfano, na verdade, estar ligado a 2 times diferentes. E aí, como o Filó falou, ele acaba assinando, né? O Real Madrid e o Barcelona acabam fechando com diferentes times aqui da América do Sul. E aí o Di Stéfano tem esse problema quando ele se transfere para a Espanha. É muito legal você pensar que o Real Madrid só é o que é hoje por causa de uma liga pirata da Colômbia décadas atrás. Era isso que eu ia dizer, a influência que a Colômbia teve que a gente nunca pensa nisso, né? E assim, essa liga pirata ela era tão rica que tinham jogadores ingleses, escoceses, ou seja, jogadores lá da Europa vindo jogar na Colômbia. Era lucrativo a esse ponto para os jogadores, né? Era sedutor até para os europeus. Imagina para o resto dos sul-americanos. É interessante porque, como não era afiliado à FIFA, os caras podiam pagar basicamente o que quisessem. Sim, com certeza. Muitos dos jogadores argentinos foram para a Colômbia. Até hoje, o campeonato colombiano tem mais jogadores argentinos que foram artilheiros do que jogadores colombianos. Isso aí é incrível. Tão incrível quanto o maior artilheiro do campeonato argentino ser paraguaio. Inclusive teve brasileiros indo jogar na Colômbia também, muito menos do que os argentinos, mas o Heleno de Freitas, o grande ídolo do Botafogo aí, foi pro Atlético Júnior, que é o Júnior de Barranquilla, né? Dida do Flamengo também foi, e mais alguns outros. Foi uma boa quantidade de brasileiros também. Realmente a Colômbia virou quase que o centro da América do Sul, né? Sim. Em questão de clubes na época. Dida, que era reserva do Pelé na Copa de 58, não é o Dida goleiro agora não, né, galera? Mas essa época de glória aí do campeonato colombiano eventualmente passaria quando as federações nacionais da Argentina e do Uruguai conseguiam chegar a um consenso aí com os jogadores.
Com isso, volta aquela ideia de um torneio sul-americano para descobrir qual é o maior time do continente. E aí, em 1958, né, no mesmo ano que o Brasil ganha a Copa, tem um congresso no Rio de Janeiro em que vem o secretário-geral da UEFA e propõe que a Conmebol organizasse um torneio similar à Champions, a Copa dos Campeões na época, nos moldes do que foi o campeonato de 48. Então, em 59, no congresso da Conmebol que aconteceu em Buenos Aires, o brasileiro José Ramon de Freitas, que era o presidente da Conmebol na época, propõe a formação de um torneio entre os times da Conmebol, originalmente chamado de Copa dos Campeões da América. E esse campeonato seria o que viria a ser a Libertadores da América. Originalmente, como era também na Europa, só participavam os campeões de cada confederação. Então, participava o campeão do Brasil, o campeão da Argentina, mas era só um time por país. Não é que nem é hoje que tem aí 8, 7 do Brasil, né? A primeira edição da Copa dos Campeões da América foi em 1960. Participaram daquela edição 7 times, o Milionários da Colômbia, o Olímpia do Paraguai, o Peñarol do Uruguai, o São Lourenço da Argentina, a Universidade do Chile, o Jorge Wilstermann da Bolívia, e o representante do Brasil foi o Bahia. Bahia que na época era campeão da Taça Brasil, de 1959. O interessante é que quando a Libertadores foi pensada, ou a Copa dos Campeões da América foi pensada, o Brasil não tinha um campeonato nacional ainda. A CBD organizou o primeiro campeonato brasileiro em 1959, que foi a Taça Brasil, para justamente descobrir qual time que seria mandado para a Copa dos Campeões da América. Outra coisa interessante era que na Taça Brasil, para você se classificar, você precisava ser campeão estadual do ano anterior. Ou seja, o Bahia, que foi para a primeira Libertadores aí em 1960, ele tinha sido campeão estadual em 58, aí foi campeão da Taça Brasil em 59, para poder disputar a Libertadores em 60. São 3 anos aí de preparação para você conseguir chegar para disputar a Libertadores mesmo. Quer dizer, tem que acreditar no projeto. Justamente, Não dá para ser que nem hoje, que todo ano é um time diferente. O primeiro jogo da Libertadores foi em abril de 1960, entre Peñarol e o glorioso Jorge Wilstermann, da gloriosa Cochabamba, na Bolívia. E o jogo foi vencido por um placar que a gente conhece bem, 7-1 para o Peñarol. O Peñarol acabou sendo campeão daquela primeira edição de 60 e, na verdade, repetiu o título em 61 também, ganhando as 2 primeiras edições da Libertadores. Em 62, numa das edições aí mais memoráveis da Libertadores, o Santos, liderado pelo Pelé, acabou ganhando do Peñarol, que estava tentando ganhar o tricampeonato, e se tornou campeão. E depois o Santos do Pelé repetiria em 63, sendo bicampeão de novo. Depois disso, o Independente ganhou em 64 e 65, o Peñarol voltou a vencer em 66 e o Racing ganhou em 67. Antes da gente passar para a era moderna da Libertadores, é importante falar da mudança de nome, né? Até 65, o campeonato se chamava Copa dos Campeões da América, e aí em 65 eles resolvem mudar o nome para honrar diferentes líderes do processo de independência dos países da América do Sul, como o Simão Bolívar, o San Martín, entre outros, né? Dom Pedro I, né? Não podemos deixar de citar. Dom Pedro I, talvez, também. E aí surge esse nome de Copa Libertadores da América. Na minha opinião, é um dos nomes mais legais aí de qualquer torneio do mundo. Um nome bem único e bem legal. Com certeza, né? A Copa dos Campeões é um nome genérico, né? Que todas as Copas dos Campeões dos continentes basicamente se chamam isso. Mas é muito legal que, pelo menos no futebol, que é um esporte tão importante para o continente sul-americano, a gente reconheça um pouco da história, do passado dos países, né? Que sofreram bastante também. É isso aí, faz parte da cultura do continente, né? E o esporte, a história, a cultura, a sociedade sempre se misturam, né? Então, realmente, eternizar as conquistas de libertação, as brigas pela independência de todos os países sul-americanos, acho que é muito importante. E eu falei Dom Pedro de brincadeira, mas na verdade ele faz parte dos Libertadores, né? Porque isso aí envolve todos eles, inclusive os líderes menores, tipo o O'Higgins no Chile. E cada país teve o seu local ali. E Dom Pedro é o nosso. É o que tem, né? É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Os países que falam espanhol têm até o costume de chamar de El Sueño Libertador, que seria o sonho libertador, né? Dos times começa quando eles são classificados, quando eles conseguem a vaga para Libertadores, e o sonho termina quando eles são eliminados. E também isso tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar, de toda uma cultura, o impacto cultural que esse torneio tem pro povo sul-americano.
Interessante isso. E fazendo um paralelo com a história, né, a independência de todos os países hispânicos, ela foi conquistada por guerras, né, por conflitos, enquanto a nossa foi a única pacífica, né, foi uma declaração de independência. Faz sentido, inclusive, essa valorização ainda maior que eles dão à palavra libertador. Exatamente. O Brasil podia aprender um pouquinho também com os nossos vizinhos aqui. Mas vamos lá, vamos falar agora da era mais moderna da Libertadores. Então a gente vai passar um pouco pelas décadas mais recentes, falando mais dos campeões mesmo. Pegando de 68, onde o tanque parou, a gente teve a era do Estudiantes de La Plata, o time argentino, que até então não era um time tão grande na Argentina, e ele fez muito a sua fama ali no final da década de 60, início da década de 70. Foram 3 títulos de 68 a 70 seguidos e um vice-campeonato em 71, então o time realmente dominou o continente nesses anos. De 72 a 75 a gente teve a volta aí do Independiente, ele foi campeão 4 anos seguidos, de 72 a 75, inclusive vencendo o São Paulo em 74. E então a gente vê que de 68 a 75 foi realmente um domínio da Argentina. Os times argentinos ganharam 7 títulos em 8 anos. Logo depois, em 76, o Brasil voltou a ser campeão com o Cruzeiro, que conquistou o seu primeiro título, e os brasileiros não ganhavam desde o Santos de 63, né? Então, 13 anos aí na fila, a gente vê que o Brasil ficou muito para trás em termos de títulos nessa época, principalmente em relação à Argentina e também um pouco ao Uruguai. E aí, em 79, teve um título bem legal, que é o do Olímpia, do Paraguai, que quebrou a dinâmica Brasil, Argentina e Uruguai. Até 79, só esses 3 países tinham sido campeões da Libertadores, que são, né, até hoje os países mais fortes em termos de seleção, são os 3 que têm título da Copa do Mundo. O Flamengo conquistou o seu título em 81. Isso, acho importante citar essa parte. Sabia. Tava esperando para dar o troco. Em 81, o Flamengo foi campeão, o Flamengo de Zico, em cima do Cobreloa do Chile. E em 83, o Grêmio ganhou do Peñarol. E aí, de 84 a 86, a gente volta a ter um domínio da Argentina com 3 títulos. Um do Independiente, um do Argentino Júnior e um do River Plate. Em 87 e 88, a gente tem os últimos títulos uruguaios, com o Peñarol em 87 Nacional, né? E a gente vê realmente que desde então eles não conseguem mais chegar. Chegaram até em final, o Peñarol perdeu para o Santos mais recentemente, mas o futebol uruguaio ficou bem para trás do argentino e brasileiro nas últimas décadas. É legal ver que pelo menos a seleção continua forte, né? Desde 2000 tem feito boas campanhas na Copa do Mundo e na Copa América, mas o futebol em termos de clube no Uruguai ficou bem para trás, sendo o seu último título em 88. E depois do Olímpia do Paraguai em 79, de 89 a 91 a gente teve campeões de outros países que não Brasil, Uruguai e Argentina. Então foi um período bem interessante para dar uma modernizada aí na Libertadores. Em 89 a gente teve o Atlético Nacional da Colômbia campeão. Em 90, o Olímpia voltou a ser campeão do Paraguai. E em 91, o Colo-Colo dando o primeiro título para o Chile. E aí, a partir de 92, que a gente vai entrar no domínio brasileiro na Libertadores, que realmente a década de 90 foi que mudou o futebol em termos internacionais para os times brasileiros, porque até então os times não davam tanta atenção para a Libertadores assim como a gente vê hoje em dia, não é isso, Tanque? A gente vê aí, só você olhando os campeões, até basicamente a década de 90, você vê que os times brasileiros não davam tanta atenção assim a Libertadores, em termos nacionais como um todo, né? O Brasil não via Libertadores assim, não dava muita bola para Libertadores. Eu acho que isso muda um pouco com o Tele, né? O Tele Santana, que era técnico do São Paulo, campeão em 92, 93, foi técnico também da seleção brasileira. Ele muda um pouco essa percepção da Libertadores para o futebol brasileiro. Exatamente, porque até então o Brasil tinha só 5 títulos, em comparação, por exemplo, com 15 da Argentina e 8 do Uruguai. Então você pensar que o Brasil ficar 10 títulos atrás da Argentina e atrás até do Uruguai, era bem diferente o cenário naquela época. A partir de 92, como o Tanque falou, a gente vai ter o São Paulo chegando 3 vezes seguidas na final, sendo campeão em 92 e 93. E aí de 1992 até 2000, o Brasil chegou na final 8 vezes e foi campeão em 6 dessas. A gente teve o Grêmio campeão em 1995, a gente teve o Cruzeiro ganhando em 97, o Vasco da Gama ganhando em 98, o Palmeiras chegou na final em 99 e 2000, acabou vencendo em 99, e essa década aí de 90, com o Brasil dominando, também foi importante para o torneio em termos internacionais. Com o maior investimento dos times brasileiros, a própria Libertadores também começou a receber mais investimento, teve crescimento de público, de cotas de televisão, de valores.
até de prestígio internacional no mundo do futebol. Como a gente vê hoje em dia, é um dos maiores torneios do mundo, né? Tá cada vez aí mais se aproximando até da UEFA Champions League, que é considerado o maior torneio internacional de clubes. Na década de 2010, a gente teve 4 títulos brasileiros seguidos, com Inter, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro, inclusive aí o título do Corinthians invicto. Até que a gente chega, né, na nossa década atual, e o Flamengo sendo o último campeão em 2019. E o curioso dessa final é que foi a primeira final disputada em jogo único, que é uma mudança de formato, que a Libertadores desde sempre era disputada em 2 jogos a final, e num modelo agora se aproximando mais da Liga dos Campeões da Europa, a Conmebol decidiu por essa mudança, então o Flamengo foi campeão sobre o River, em jogo único em Lima, no Peru, jogo que antes até seria no Chile, mas acabou mudando por causa dos protestos. Para a alegria do Henrique, a gente fala aqui também do título do Flamengo. Muito obrigado, atual campeão da América. Uma coisa interessante que a gente talvez não pense aqui, mas que é importante em outros países da América do Sul, é que a esmagadora maioria dos títulos da Libertadores vieram de países que estão na costa do Oceano Atlântico. De times de países que estão na costa pacífica do continente, apenas a Colômbia ganhou 3 vezes, né? Teve um time chileno e um time equatoriano. É isso, o resto tudo são de países que estão na costa do Atlântico ou do Paraguai, que não está na costa de nada, né? O primeiro time da costa do Pacífico a chegar na final foi o Universitário do Peru, em 72, e a partir daí, os times não conseguiam sucesso, os times dos países do Oceano Pacífico. Então surgiu até um ditado nesses países que eles falavam La Copa se mira e não se toca. Quer dizer, eles viam o título de perto, mas não conseguiam tocar no título porque eles chegavam na final, chegavam nas semifinais, mas um time do Pacífico não conseguia ser campeão, até que o Atlético Nacional da Colômbia venceu em 1989. Esse ditado acabou virando La Copa se mira e se toca, que eles conseguem dessa vez tocar no título na Taça da Libertadores. E só para falar um pouco do formato na história da Libertadores, né, uma coisa que eu acho muito interessante é porque a Libertadores teve milhares de formatos ao longo da história. Atualmente tem sido bem mais constante, mas ao longo dos anos 60, 70, 80, a cada ano mudava alguma coisa na regra. Mas uma coisa que sempre foi constante, e pela maior parte dela, me surpreendeu até o quão recente isso veio, é que o campeão ele sempre começava mais à frente. Desde 60, quando ela foi criada, até 87, o campeão começava na fase semifinal. O último campeão, né, o defensor do título. Então era muito mais fácil você defender um título. A fase semifinal às vezes era uma fase de grupos, às vezes era realmente só uma semifinal, mas de qualquer forma você pulava a primeira fase. Então ficava muito mais fácil, por exemplo, o tetracampeonato do Independiente, sem querer tirar o mérito, mas tudo é mais fácil quando você já entra na semifinal, né? Com certeza. E aí em 88 foi quando eles criaram a fase mata-mata, quando em vez de ter um grupo semifinal, por exemplo, ou 2 grupos na semifinal, né, criou-se um mata-mata desde as oitavas. Mas mesmo assim, o campeão ele ainda entrava só nas oitavas de final do ano seguinte, ele não disputava a fase de grupos. E isso ficou até 2000. No ano 2000 foi o primeiro ano em que o campeão do ano anterior disputou a fase de grupos da Libertadores, que foi o Palmeiras no caso. E um outro detalhe é que até 98, ela era sempre dividida com os clubes do mesmo país no mesmo grupo. Então cada grupo ele tinha 4 times, né? 2 de um país, 2 do outro. Era sempre assim. Um exemplo, 98, que foi o último ano que isso ocorreu, o grupo 1 tinha os 2 da Colômbia e os 2 do Equador, o grupo 2 os 2 do Brasil e os 2 do México, 3 Paraguai e Chile, 4 Uruguai e Bolívia, 5 Argentina e Peru. Quem que ganhou em 98 mesmo, Henrique? Em 98, olha, a Wikipédia não tá carregando aqui, eu não tô conseguindo te dizer quem ganhou em 98. Eu lembro que foi um time brasileiro. Deve ter sido. Rio de Janeiro. Não deu pra lembrar aqui. Mas em 99, então, foi o primeiro ano em que teve uma diferenciação maior nesses países, e aí daí em diante passou a ter o sorteio. É muito curioso pensar que até 99 esse torneio ainda era de um jeito bem arcaico, né? Com o campeão começando lá na frente, países se enfrentando antes. Mas desde sempre, pelo menos, a Libertadores deu bastante vaga para todos os países, né? Os países ficam bem representados. E hoje em dia a gente vê pelo menos 4 clubes por cada país, sendo que a Argentina e Brasil aí tem bem mais vagas ou possibilidades de vagas, dependendo de quem for o campeão da Sul-Americana e etc. Isso é verdade. É muito mais bem distribuído do que na Europa, por exemplo. Por último, aqui em relação ao formato do torneio, a gente pode falar dos times mexicanos, né? Que foram convidados a participar pela Conmebol em 1998 e competiram até 2017. E aí, em 2017, a Conmebol promoveu mudanças e acabou desencorajando os times mexicanos que voltaram a participar lá do torneio da América do Norte.
Nesses 20 anos aí de participação do México, os times só chegaram em 2 finais, com o Chivas Guadalajara e o Cruz Azul, e acabaram perdendo as 2. E aí, para encerrar aqui, vamos falar umas curiosidades do torneio, começando pelos maiores campeões. O maior de todos é o Independiente da Argentina, com 7 títulos, e os times argentinos dominam, né, realmente. O segundo é o Boca Juniors, depois vem o Peñarol do Uruguai, a River Plate da Argentina, Estudiantes da Argentina. O Brasil vem depois com 3 títulos com São Paulo, Grêmio e Santos. E os outros times brasileiros que têm títulos também são Cruzeiro, Flamengo e Inter, todos com 2. Além de Vasco, Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro, cada um com um título. É interessante a gente ver nesses números como a Argentina realmente domina o torneio, né? São 25 títulos totais para os times argentinos contra 19 do Brasil. E o Uruguai tem 8. Depois a Colômbia vem com 3. E olhando essa lista de campeões aí, eu acho muito interessante ver que esse domínio argentino e uruguaio, ele acaba na década de 80, né? River Plate e Boca Juniors são as exceções aí, né? Que continuam dominando e brigando de igual para igual até hoje. Como eu falei, até 92 o Brasil estava 10 títulos atrás, né? E agora está 6, sendo que o River foi campeão aí recentemente. Então, realmente, essa diferença diminuiu. E ultrapassamos o Uruguai nesse tempo aí, né? Dos anos 90 para cá também. Também, se não ultrapassasse o Uruguai, também era para aposentar o futebol. Ao mínimo. Até em termos de participações, a gente vê que os times uruguaios são os mais fortes, né? Pela tradição de Nacional e Peñarol. Ambos têm 47 participações e basicamente todo ano estão participando aí, porque não tem muita competição no próprio país. O River Plate tem 35 participações, o Boca 28, e o Brasil vem bem atrás, até por ter um número muito maior de times grandes, né, digamos. Quem tem mais participações são São Paulo, Grêmio e Palmeiras com 19, aí quase 10 a menos que o Boca, 15 a menos que o River Plate, então é uma diferença bem grande. Outra curiosidade interessante, quero saber se alguém aí sabe qual é a maior goleada da história da Libertadores. Olha, eu falei aqui que o primeiro jogo foi 7-1. É um bom chute. Dado que o Jorge Wilstermann participava sempre, pode ser que tenha a ver com ele, mas não sei. Errado. Em 1970, o Peñarol ganhou de 11-2 do Valência da Venezuela. Tem 9-0 do River Plate, 9-0 do Peñarol. E o brasileiro é o Santos, que fez 9-1 no Cerro Porteño, que é legal porque é um time forte. As outras grandes goleadas foram contra times mais fracos, da Bolívia e da Venezuela. O Santos ganhou de 9-1 do Cerro, que é um time forte do Paraguai, em 1962, mas aí com Pelé, né? Virou covardia. Mais difícil, né? Você percebe aí uma grande participação dos times bolivianos nessas maiores goleadas, né? Normalmente do lado errado. Exatamente. E aqui, por último, vou falar rapidinho dos maiores artilheiros da Libertadores. O maior de todos é o Alberto Spencer, do Equador, com 54 gols. Depois vem Fernando Morena, do Uruguai, com 37. Agora, o interessante é o maior artilheiro brasileiro. Essa aí pode ser que vocês saibam. Eu tenho a colinha aqui, então essa aí eu já tinha visto. Tanque sabe dizer? Para ajudar o Tanque, eu vou falar que ele jogou no Vasco. O meu chute vai ser Edmundo. Não. Luizão, com 29 gols, atacante, que jogou na Libertadores pelo Vasco, São Paulo, Corinthians e Grêmio, então teve muita possibilidade de fazer gol aí, 4 times, e foi campeão em 98 com o Vasco e 2005 com o São Paulo. Craque da Libertadores. E da Copa do Mundo de 2002. É verdade. Não vamos esquecer. Aquele pênalti ali, não podemos esquecer. E a última curiosidade interessantíssima, quero ver se alguém sabia essa, que o hino oficial da Libertadores é um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven. Essa eu não sabia, não. Ora, bolas também é cultura musical. É um torneio chique demais. Tão chique quando você vê aqueles times que o cara vai bater o escanteio e tem que vir a polícia com o escudo em cima para evitar as pedras da torcida. Digno de Beethoven mesmo. O Beethoven ficaria orgulhoso. Cenas lamentáveis da Libertadores. Ao som de Nona Sinfonia. Mas então eu queria puxar esse link do Luizão aí, porque isso mostra um pouco como é que foi a mudança do futebol sul-americano ao longo dos anos. Que enquanto em 62 a gente tinha Pelé, hoje em dia muitos dos jogadores sul-americanos de alto nível acabam indo para a Europa, né? E aí acaba que o Luizão vira artilheiro todo ano da Libertadores. Fazendo esse link, a gente vai para o próximo bloco. Discussões impossíveis. No bloco de discussões impossíveis dessa semana, a gente fala um pouco de como seria o futebol sul-americano se as principais estrelas do continente não fossem jogar na Europa, né? Como seria a Libertadores com todas essas estrelas das seleções brasileira, argentina e uruguaia, por exemplo. E também, nesse caso, como que ficaria a comparação entre Libertadores e a UEFA Champions League, né? Que também perderia esses jogadores nesse cenário.
É bem legal pensar nessa discussão, porque a gente já vê que de cara no Brasil o cenário seria bem diferente. Então, para dar um pouco de embasamento para essa discussão impossível, a gente fez um exercício aqui de pegar os principais jogadores das seleções sul-americanas nas últimas 2 Copas e imaginar que eles tivessem voltado aos seus times de origem. Então, o Neymar, por exemplo, estaria ainda no Santos. E os outros países também, né, Henrique? Pois é, você imagina aí um duelo Santos e Newell's Old Boys, né, que tivesse Neymar versus Messi. A gente normalmente não pensa no Newell's Old Boys em questão de Libertadores, mas dá pra imaginar o estrago que esse Newell's Old Boys poderia fazer se tivesse o Messi lá jogando todo ano. Será que nossos zagueirões aqui brasileiros conseguiriam parar o Messi? Eu acho difícil, hein? A gente fez uma lista aqui dos diferentes jogadores que mudariam, mas eu acho que, em geral, o torneio em si se fortaleceria muito, né? Você pode pensar aí dos jogadores brasileiros, Neymar, Marcelo, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus. Aí na Argentina a gente teria Messi, Di Maria, Agüero, todo mundo jogando, Suárez no Uruguai, né, Cavani, entre outros aí dos outros países, que em geral fortaleceriam muito o torneio. Times em específico, o Newell's Old Boys talvez fosse o único que teria uma mudança significativa aí de talvez um time que não ganhasse nada para um time que estaria ganhando todo mundo com o Messi, né? Não sei. Passar a ser relevante de novo, né? Exatamente, eu acho que no Brasil também o Fluminense podia ser um time que ia se favorecer aí com Marcelo, Thiago Silva, algumas outras promessas também, até o Richarlison. E a gente também poderia ter times de outros países, né? O Chile teria aí Vidal e Bravo no Colo-Colo, Alexis Sanches no Cobreloa, de repente, chegando ali nas semifinais. E até a Colômbia, né? Com Cuadrado, Ospina e o Mina voltando para o continente. Eu acho que, como o Tanque falou, em termos de time, é uma discussão que fica ainda mais difícil, mais impossível, digamos assim. Mas realmente o que seria legal seria ver o torneio em si muito mais forte, com todos esses astros e esses grandes nomes do futebol mundial. Dá para imaginar, por exemplo, o River Plate, que já é muito forte atualmente, se ele ainda tivesse Mascherano, vamos dizer o River Plate de 5 anos atrás, né? Com Mascherano na zaga ou ali de primeiro volante, Higuaín e Falcão Garcia no ataque. Falcão, que embora seja colombiano, é da base do River, então é um ataque bem perigoso, né? Ou até mesmo hoje em dia, por exemplo, será que o Flamengo teria ganho se fosse o Mascherano ali marcando o Gabigol? Se fosse o Mascherano de uns anos atrás, acho que não, mas o atual provavelmente ia ser até mais fácil. Ou poderia ser o Vinícius Júnior recebendo aquele lançamento em cima do Mascherano. Você começa a pensar nessas diversas possibilidades aí que vamos longe. Mas eu acho que o legal de pensar é que realmente, se esses jogadores não tivessem saído aqui da América do Sul, a Libertadores seria um torneio quase tão grande, se não maior, do que a Champions, né? Você poderia ter jogos aí históricos entre River Plate, Boca e times do Brasil que formam bastante, como São Paulo, Fluminense, Corinthians, próprio Flamengo e Vasco mesmo. O próprio Santos também, né? Poderia ter chegado mais do que só aquele ano com o Neymar. Até você pensar que o Santos poderia ter uma geração, se ninguém saísse, né? Você pode pensar que aquela geração de Robinho e Diego ficaria junto com a geração do Neymar e que ficaria junto com a geração agora do Rodrigo. Sem dúvida, a Libertadores seria um torneio muito mais forte e talvez o Brasil ganhasse muito mais mundiais do que ganha hoje em dia. Apesar de vir e mexe ter um brasileiro aí que ganha o mundial, em geral os sul-americanos estariam ganhando muito mais o mundial do que se está hoje em dia, né? Sem dúvida nenhuma. Não só a comparação entre Libertadores e Champions League seria muito mais próxima, até em termos de qualidade do futebol, mas principalmente eu acho que no fim do ano ali no torneio que os europeus estão passando o rodo aí no Mundial, que daqui a pouco vai mudar também, então a gente vai ver como vai ficar o Mundial da FIFA daqui pra frente. O Mundial da FIFA agora vai entrar naquele formato também que até a seleção do Eurobolas classifica, né? Com o Henrique no gol sempre. Com certeza, vou ganhar o título de melhor goleiro, vou tirar do Alisson, que estaria no Internacional. Isso que vocês falaram do Mundial de Clubes é importante porque, sem querer fugir da discussão principal, mas a gente sempre foge, né? Não só os times sul-americanos estariam mais fortes, como os europeus estariam mais fracos. Imagina o Barcelona aí de poucos anos atrás, que não teria Messi, Neymar, nem Suárez. E além disso não teria o Daniel Alves na lateral direita, não teria o Mascherano na zaga volante. Essa mudança de força é em dobro, né? Tudo que os sul-americanos ganhariam, os europeus perderiam. Acho que principalmente o Barcelona e o Atlético de Madrid, aí também que chegou a algumas finais da Champions League, seriam times bem afetados, né? Realmente, o Atlético de Madrid também.
A gente vê que a seleção da UEFA Champions League aí nos últimos anos tem sempre, né, vários sul-americanos. Então também a própria seleção da Champions League seria algo muito diferente, sem Messi, sem Suárez, que estão aí praticamente todo ano, Cavani, Marcelo, o Godin na época do Atlético de Madrid. Então Neymar, né? Neymar, menino Ney. Neymar tem que provar um pouquinho ainda também. Adulto Ney agora, adulto Ney. Adulto Ney tá deixando a desejar. Até para seguir nas discussões impossíveis, assim, pelo que vocês estão falando, um dos times que talvez mais se beneficiariam dessa mudança de jogadores de volta para América do Sul fosse o Real Madrid, que já tá ganhando tudo mesmo. E, assim, de jogadores sul-americanos, eles não tem muitos, né? Tem o Marcelo, o Di Maria, jogou lá um tempo atrás. E o Casimiro. Tem o Casimiro, mas a base, né? Cristiano Ronaldo, Modric, o Toni Kroos, tudo isso ficaria igual, né? A zaga. Perderia o James Rodrigues, que não fez muita diferença, né? Nenhuma. Realmente, o domínio do Real poderia ser maior ainda. E a Juventus também talvez se desse mal nessa história aí, perdendo o Vidal, perdendo Tevez, né? Que foi daquele time que chegou na final. Perdendo Tevez, também seria um time que talvez não tivesse chegado na final da Champions League. Paris Saint-Germain, que já tem histórico de decepções aí na Champions, não vamos nem comentar, né? Imagina esse time que já decepciona todo ano, sem Thiago Silva, Marquinhos, Cavani, Neymar, Di Maria, Icardi, Paredes, a lista de jogadores acabou o time, né? Aqui só pra gente finalizar, algumas curiosidades de jogadores que mudariam para os seus times originais. É interessante ver aonde alguns desses jogadores famosos hoje em dia começaram, né? Por exemplo, o Messi, como a gente falou, começou no Newell's Old Boys, o Di Maria começou no Rosário Central. E aí você tem, por exemplo, o Suárez começou no Nacional do Uruguai, o Cavani começou no Danúbio do Uruguai, Alexis Sánchez, né, começou no Cobreloa. Bem legal mesmo. O mais surpreendente deles é o James Rodrigues, que começou no Envigado da Colômbia. Acho que um time que nenhum de nós tinha ouvido falar até hoje. E tem o Mina também, né, que jogou no Palmeiras, mas começou no glorioso Deportivo Pasto. Aliás, o Envigado Futebol Clube da Colômbia, que tem 30 anos desde sua fundação só, ele revelou não só o James Rodrigues, como o Fred Guarín. Olha aí. Craque do Vasco. Cracaço do Vasco. Começou no Envigado, fez história lá. Verdade. Obrigado aí, Envigado. Mas só para não perder a piada, eu queria dizer que o Guarín foi enviado ao Vasco da Gama. Envigado, enviado. Aí... Não colou. Toca a música que é pra gente fechar aqui o episódio, vai. Depois dessa piada ruim, então a gente encerra aqui o nosso 5º episódio. Lembrando de novo pra vocês curtirem a gente aí nas redes sociais, tá? A gente tá como Ora Bolas Pod no Instagram e no Twitter. Ora com H, Pod, P-O-D. Estamos também aí, como eu falei no começo, nas diferentes plataformas de streaming de podcast, né? No Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no Deezer. Estamos também no YouTube, se vocês quiserem escutar a gente no YouTube, estamos lá como Ora Bolas. Aproveitar de novo para sugerir que vocês mandem os seus comentários, mandem qualquer pergunta que vocês tenham aí em relação ao que a gente discutiu aqui hoje. Pode fazer isso pelo Instagram, pelo Twitter, ou se vocês quiserem mandar direto para o nosso e-mail também, orabolaspod@gmail.com. E aí a gente tenta responder as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Eu quero agradecer aqui ao Filó e ao Henrique. A gente se vê semana que vem. Queria agradecer aí ao pessoal, nossos amigos e família que fizeram uma campanha bem legal no lançamento do podcast. Então, obrigado pelo apoio e pela divulgação, galera. Tamo junto e até semana que vem. Nós três ficamos muito felizes, muito lisonjeados. O apoio todo inicial que teve, todo mundo divulgando, agradecendo, elogiando. Por favor, continuem nos apoiando, nos escutando e nos criticando. O que tiver, a gente quer melhorar sempre, né? Estamos começando, então qualquer crítica é sempre bem-vinda. Valeu, galera. Abraço.